O que eu apurei de uma fonte limpíssima? Descobriram quem foi que fez toda a revelação das mutretas do Vorcado. Eu vou aproveitar para explicar, por favor, a crise que nós estamos vivendo. Porque, às vezes, quando eu falo sobre sistema, a pessoa fica em casa, mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima, que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A gente começa a moralizar a política e a justiça desse país, ou a política e a justiça vai continuar desmoralizando o Brasil. Vem comigo que eu vou mostrar aqui o Resort Ayayá, que é onde que fala matéria, não é eu que estou falando não, né? Que a família do Toffoli, ministro do STF, tinha sociedade com esse resort. Vem comigo. Só para vocês terem noção, fundos do Banco Master foi utilizado para captar recursos para esse resort. Esse resort que tem matéria dizendo que a família do Toffoli tinha sociedade. Mas veja esse vídeo. O que eu apurei de uma fonte limpíssima? Descobriram quem foi que fez toda a revelação das mutretas do Vorcado. Quem contou para a imprensa que o escritório do filho do Lewandowski recebe R$250 mil por mês do Banco Master? Quem contou? Afinal, eu vou dizer aqui. Quem contou e vazou a informação que o Guido Mantega foi colocado do Banco Master ganhando R$1 milhão por mês. Guido Mantega é aquele que foi ministro da Dilma, que é o homem aí do PT, nesses setores econômicos. Quem contou? O que eu vou dizer? Quem contou que o escritório de Alexandre de Moraes, a esposa, fez um contrato, uma bagatela de 3 milhões e 600 por mês, coisa que qualquer advogado faz. Dá 129 milhões no total. Quem contou? Quem contou os detalhes da negociação envolvendo o Credicesta, que é uma espécie de consignado extra, que é para benefícios do Banco Master, o envolvimento de Jacques Wagner e Rui Costa. Um, líder do governo no Senado. O outro, ministro da Casa Civil. Quem contou? Um cara que se diz amigo do Lula. E o Lula tem muita consideração por ele. Não contou só isso, não, contou mais coisa. Eu vou parar por aqui. Quem entregou? Porque ele esteve lá. Aliás, mostraram uma imagem dele chegando lá. Do resort do Toffoli. É um outro banqueiro. O seu André Esteves, dono do BTG Pactual. Olha, a turma está no ódio com ele. Ele fez uma intriga violenta. Até que, no fundo, ele falou que muita gente já sabia, mas ninguém falava. Né? Só que ele fez isso porque ele tinha interesse de comprar o Banco Master. E aí, numa reunião no Palácio
presidencial, ia ser feita a intervenção, ele sugeriu a liquidação. André Esteves é sócio de Guilherme Paes, irmão de Eduardo Paes. Vem trovoada pesada. Que olha só, agora envolveram, além do Supremo, o governo. Vazaram que o Lula teve reunido com o Vorcaro dentro do palácio. Dentro do palácio. Sabe aquilo que eu chamo de sistema? A mídia, os poderosos, os deputados, está todo mundo aqui. Quando a crise chega nesse ponto, que a gente viu de 64 para cá, ou é impeachment, o Collor, a Dilma, ou é golpe. Isso não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Porque na Lava Jato prenderam o André Esteves. Uns dias preso. Falou lá no presídio, se eu não sair daqui rapidinho, eu vou botar um monte de gente aqui junto comigo. Aí deram um jeito lá. Bom. Então, olha só. Olha a confusão que o Brasil está metido. E depois querem pedir que o povo tenha paciência. Roubaram o dinheiro do Rio Previdência. Roubaram o dinheiro dos velhinhos. Uma CPMI do INSS, onde tem um careca do INSS, vai lembrar aquele Kojak, careca. O cara corrompeu todo mundo. Aí você tem escândalo do Master, você tem, além do Rio Previdência, vários fundos de pensão, o dinheiro dos funcionários, ó. E agora? Dos aposentados. Aí você tem rombo no correio. Aí você tem escândalo das emendas parlamentares. Gente, olha, eu vou aproveitar para explicar, por favor, a crise que nós estamos vivendo. Porque às vezes, quando eu falo sobre sistema, a pessoa fica em casa, mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você, você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima, que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais, olha, alguns governadores, né, e pelo menos 41 senadores. Então você tem aqui o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem, né, a sua bancada é pessoal ali. Que eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte, poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros, porque eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual, né? Então, eles falam para quem? Eles falam para um público muito específico, que é uma classe média,
e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara está preocupado com o dólar. Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro. É aquele empresário que tem um negócio. Eles são o porta-voz. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra. É tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem ali uma faixa intermediária que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, não, segura aí. Né? Então, o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Né? Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, bom, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro, para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, porque a ordem veio de cima, né? Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Né? Como hoje a salvação da gente é a internet, sim, que é um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. Quando cria contradição no sistema, acontece 3 possibilidades. A primeira possibilidade, o que deu com o Dilma, impeachment. Vaza. Essa é uma possibilidade grande. O garotinho está falando que pode ter o impeachment do Lula? Não. Eu estou falando que o sistema em crise gera 3 consequências graves. Bom, a segunda consequência que pode acontecer, o sistema se autodepurar. Ou seja, entregar uma parte para não perder a outra. De repente, pode cair um ministro do Supremo. Hoje, mostraram a situação do resort do Toffoli. Não é mais da família do Toffoli, agora é do Toffoli. E mostraram mais. Mostraram que tinha um cassino lá dentro. Ah, tinha isso também? Um cassino. Você não viu. Mostraram as máquinas, essas máquinas caça-níquel. É onde o resort dele? É Taiaiá, no interior do Paraná. Um lugar lindo. E lá, a repórter do Metrópolis, que conseguiu entrar lá, se hospedou, conversou com os funcionários e os caras diziam, não, é do Toffoli. Eu não vi essa. Mas não é do parente, não? Não, é dele mesmo. É dele. Deus. Então, assim... E rola um cassininho lá, uma jogatina boa lá. Rapaz, diz que ele fez uma festa no Natal, tinha 180 convidados. Imagina? Que fartura, hein? Não. Foi convidado o senhor, não? Esse pessoal não gosta de mim, não. Mas iria se chamasse? Tá doido. Imagina, o senhor numa festa como essa, imagina a quantidade de notícias que a gente ia ter. Mas quem tá mais próximo hoje do sistema expelir? O Toffoli ou o Moraes? Não, peraí. Falta o terceiro ainda. Falta a terceira situação. Qual é a terceira situação? O sistema perde o controle. Aí é um Deus nos acuda. Aí o povo vai para a rua, né?
aí ninguém sabe o que vai dar. É o chamado imprevisível. Isso quando começou a acontecer em 2013, eu me lembro, reunião de emergência na Câmara, fecha tudo, né? Enfim, perdeu o controle, né? O povo, como sabiamente disse um dia Ulisses Guimarães, a única coisa que mete medo em político é povo na rua. Não adianta negócio de decreto, lei. O político não está ligando no preço do água. Quando ele vê aquela massa, ele, não consigo controlar isso aí. Como é que faz? Né? Aí ninguém sabe o que vai acontecer. Mas isso não é bom para o sistema. É melhor parar antes. Não, Revolução Francesa. Ninguém sabia quem mandava. E rolaram cabeças, né? Então, eu sinceramente, qualquer análise hoje é chute. Eu vejo um monte de gente falando, vai acontecer. Não, ninguém, honestamente, pode fazer uma previsão do que vai acontecer. Honestamente. Eu estou te falando aqui de 3 possibilidades. Aqui no Resort Itaiaia, a gente começa a moralizar a política e a justiça desse país, ou a política e a justiça vai continuar desmoralizando o Brasil. Vem comigo que eu vou mostrar aqui o Resort Itaiaia, que é onde que fala matéria, não é eu que estou falando não, né? Que a família do Toffoli, ministro do STF, tinha sociedade com esse resort. Vem comigo. Só para vocês terem noção, fundos do Banco Master foi utilizado para captar recursos para esse resort. Esse resort que tem matéria dizendo que a família do Toffoli tinha sociedade. Mas veja esse vídeo. Eu não sei de nada. Sinceramente, eu não sei de nada e não quero saber, moço. Não, tudo bem. Tá, você me desculpa, mas... Tudo bem. Obrigado por atender a gente, o que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos, e eu não sei de nada, que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Vocês viram? A própria cunhada do Toffoli dizendo que não, que o irmão dela não tem sociedade nesse resort. Então o mínimo que tem que ser aqui, gente, é investigado. Aqui ninguém tá acima da lei. Vossas excelências não é monarquia. Isso aqui ainda é democracia. Pessoal, estamos aqui dentro do resort aqui. Nesse mesmo resort aqui, o ministro Dias Toffoli recebeu aqui empresários como André Esteves e Luiz Pastore. Eu não estou acusando nada, não. Veja esse vídeo. Olha o Toffoli ali, ó. Ó o ministro. Eu, como sou curiosa, não perco nada, né? Olha o ministro aí de azul, da mão passando. Estão vendo? Então, o mínimo que a gente tem que fazer, que os senadores, deputados federais, que a nossa função é legislar e fiscalizar, é simplesmente fiscalizar isso. A gente precisa instaurar a CPMI do Banco Master o mais rápido possível. A gente não pode prevaricar. E aqui eu falo publicamente, Davi Alcolumbre, paute agora, assim que voltar, né, do recesso, o Congresso Nacional, a gente começar essa CPMI, que o Brasil quer a resposta. Vem comigo. Eles falam se essa CPMI for instaurada, a República pode cair, porque tem políticos, né, e também judiciário envolvido nessa questão do Banco Master. Eu não tenho medo, porque eu não estou envolvido. Então é a nossa obrigação. Vocês estão vendo que lugar maravilhoso esse resort aqui? Você sabe quantas vezes o Toffoli de 2022 até agora ficou hospedado aqui? 168 dias. Com custo só de segurança de R$500 mil, que quem pagou isso foi vocês. Então a população brasileira, ela quer resposta. Por isso que eu peço que vocês sentem o dedo e compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, para pressionar tantos deputados federais e senadores que não têm rabo preso, se posicionar. Eu vou para cima, vem comigo. Engraçado, né? O Toffoli não tem ligação nenhuma com esse resort, nem a família, mas olha aqui, ó. Toffoli vai ao resort de luxo, leva dezenas de convidados e nenhum deles é cobrado. Tá bom demais a conta então, senhor? Ah, deixar bem claro, viu? Eu tô aqui hoje e paguei, viu? Olha essa matéria. Lula mostra irritação e já diz que Toffoli tem que deixar o STF. E lembrando que quem indicou o ministro Toffoli pro STF é o próprio Lula. Já mostra insustentável. Agora, quem tem competência para isso, além de abrir a CPMI, é o Senado. E impeachment também são os senadores. E pode ter certeza que a minha parte eu vou fazer. Tamo junto. Acumulando cerca de 34 mil seguidores no Instagram, a influencer Carolina Traynott, de 29 anos, ostenta uma vida de luxo nas redes sociais, com viagens internacionais e participações em eventos de destaques. A influenciadora se tornou alvo de manchete nos últimos dias por receber de uma empresa vinculada ao banqueiro Daniel Vorcaro um apartamento avaliado em 4,3 milhões, localizado na região de Faria Lima, área nobre da Grande São Paulo. Em dezembro de 2024, Carolina ganhou um apartamento de luxo por uma empresa associada a Daniel Vorcaro. A influencer é
em um processo por lavagem de dinheiro na Bahia, acusada de receber R$271 mil, oriundos de um esquema ligado ao advogado Rowles Magalhães, investigado por tráfico internacional de cocaína. No processo, Carolina afirma ser inocente. Ela declara ainda ter recebido os valores por ser sugar baby de Rowles. O Ministério Público Federal afirma que a influenciadora foi destinatária de recursos de origem criminosa, que Rowles pretendia omitir. A presença de Carolina volta aos holofotes com a revelação de que ela recebeu um imóvel de luxo ligado a Daniel Vorcaro. O banqueiro foi preso preventivamente em novembro sob a suspeita de fraude em uma operação de 12 bilhões com o BRB. A denúncia contra Carolina por lavagem de dinheiro continua em trâmite judicial. Mas é verdade que, como é muito dinheiro, ele comprou todo mundo. Aí nós temos influencers fitness, muito famosas. Aí nós temos os influencers da direita. Aí nós temos, né? Você recebeu mesmo? Recebi. Assim, gente, vamos falar da Juliana, porque a Juliana... Tá tudo. Não, você recebeu uma proposta? Tá tudo provado. Gente, a Malu Gaspar, todos os lugares... Todos eles têm todas as provas, tanto minha quanto do Rony. Quanto que te ofereceram? Então, comigo, eu fui a única que não cheguei a ver o contrato. Por quê? O Rony chegou a assinar o contrato, porque eu logo percebi que tudo indicava que era... o Daniel Vorcaro não está dizendo que é ele, né? Mas então ele tem que pesquisar quem é que está falando no nome dele, né? Porque eu recebi a proposta... no dia 20, eu acho, e me mandaram aquela matéria que saiu na Metrópolis, onde todos os influencers fizeram para atacar o Banco Central. E aí o cara começou, é um grande empresário, não sei o quê. Então, a gente vai mandar o script, são 8 posts por mês, seu contrato vai ser de 3 meses, você pode cobrar quanto você quiser. E aí eu falei, mas quem é esse empresário, né? Como assim? Que assunto? Aí o cara falou, não, a partir de agora você vai ter que assinar um negócio de confidencialidade, eu vou te dar o contrato, não sei o quê. E aí me mandou aquela coisa. Na hora que eu vi Banco Master, na minha cabeça, eu falei, isso é o Daniel Vorcaro. Aí eu falei assim, eu não estou disponível para fazer publicações a favor do Banco Master. Aí ele respondeu assim, beleza, Ju, obrigada. E aí... eu comecei a ver, porque aí eu fiquei ligada. Todo mundo que aparecia fazendo a matéria que ele tinha me mandado. Me fala uma coisa. Mas o Rony, só para falar, o Rony chegou a assinar o contrato. E no contrato, não só ele mandou todos os vídeos dessa turma que está negando para o Rony, como pessoas que tinham sido contratadas, como o projeto DV estava lá, projeto Daniel Vorcaro. E eles ofereceram o Rony vir para São Paulo para conhecer quem estava por trás. Se o Rony tivesse alguma dúvida. Entendi. Aí o Daniel Vorcaro está dizendo que não foi ele. Então tá bom, então o Daniel Vorcaro... Ele se pronunciou? Se pronunciou, disse que não foi ele, que isso é intriga da oposição. Então tem alguém com muitos milhões na carteira mandando para influências de direita... um projeto que é para atacar o Banco Central e falar bem do Banco Master, e o nome do projeto é Projeto Daniel Vorcaro. Então, assim, ele que tem que se ver com essas pessoas, né? Cara, eu fico triste porque eu tenho certeza que tem gente inocente aí levando de graça, entendeu? Nessa história. Aí eu não sei, eu só sei dos nomes que estavam lá e dos nomes que o cara mandou pro Rony, dizendo que eram. Vive todos. Viu? Não, mas não, na negociação com você. Não, comigo não, eles não. Eu não chegou nem ao. Não chegou ao. Não chegou Você não chegou a assinar o termo? Não, eu não assinei o termo. Porque na hora que ele falou. Aí quando eu perguntei, mas quem é? Que coisa é esse? Aí ele falou, olha, Juliana, a partir de agora, se quiser mais informações, você vai ter que assinar o termo de confidencialidade. Uhum. E aí eu falei, não. Você viu o pessoal do MBL, o Renan Santos, falando do Daniel Vorcaro? Ele falou que o Daniel Vorcaro tem um celular, que o celular do cara é nem aquele aplicativo, um software de Israel, que eu acredito. Varre tudo de todo mundo. Eu acredito. Esse celular não consegue ser desbloqueado de jeito nenhum. Eu acredito. Vou até falar. Eu não curto muito o MBL. Não é que eu não curto. Eu entendo. Porém, eu vou deixar bem claro aqui. O Renan está fazendo um trabalho
fantástico na cobertura do Banco Master. Fantástico. Eu vejo os vídeos dele. Ele só errou em relação ao Rony, porque o Rony é uma pessoa extremamente querida, extremamente ética. Cara, você pensa só, o Rony tinha 2 filhos pequenos. Ele é lá de Erechim. Ofereceram para ele 2 milhões. E ele disse não. E vou te falar uma coisa. Até eu conhecer o Rony, eu estava me sentindo extremamente sozinha. Porque eu comecei a ver um por um das pessoas que eu seguia. Certo. Atacando o Banco Central. De um banco extremamente fraudulento. Então, me desculpe, eu não acredito que ninguém ali esteja fazendo ingênuo. No mesmo dia, da mesma matéria que eu recebi, que o Rony recebeu, do projeto Daniel Porcaro. Tá? Então, mas quem vai... Mas assim, eu neguei... Eu nem sabia quem estava, porque o Rony ainda recebeu o nome dessa turma toda. Eu não recebi nome de ninguém. Eu só fiquei ligada naquele fim de semana e fui ficando muito triste. Porque tinham pessoas que eu seguia e estava tudo ali. Se você reparar, eu desde dezembro estou falando, tem influencer sendo pago, tem gente sendo pago. Eu chamava os Paquitos do Porcaro. Agora, os nomes e quem recebeu e quem ia fazer, a Polícia Federal que vai ver isso, né? Sim, claro. Eu achei engraçado essa questão, porque de repente tem muita coisa dentro do celular do Daniel Porcaro que vai servir de base e até agora a gente não conseguiu acessar. Se a gente for analisar, nenhuma autoridade no mundo teve seus bens apreendidos e não conseguiram investigar. Só esse cara. O que esse cara tem de tão especial? Bandido. É uma loucura, um nível. Mas o Pediri, não, mas no nível. Mas o no Pediri, nível, por exemplo, ele teve o celular dele apreendido. Mas o FBI não é aqui. E acharam um jeito de desbloquear. Não vai desbloquear o celular desse cara? Mas lá você não paga o FBI, né? Aqui tá tudo pago, né? A pergunta que fica é, Júnior, por que o Porcaro pede pra tudo dele ir pro STF? Por que ele tem tanta certeza que cair na mão do Toffoli vai acabar em pizza? A minha única esperança é Lula fritar Toffoli e Alexandre de Moraes e aí acabar com essa pataquada toda. Eu tenho a impressão que o Lula tá pensando como que vai lidar com isso. Mas se o Lula chutar o pau da barraca, que eu tô começando a achar que vai, porque tá aqui, a Haddad defende BC, que tem que defender, porque o BC... Na coisa do Galípolo, tá? E você sabe que eu sou de direita, mas ele fez uma coisa certa, porque se não tivesse barrado a venda desse banco fraudulento pro BRB, a gente ia estar mais ferrado que a gente tava, porque quem vai pagar toda essa pataquada do Banco Master somos nós, entende? E aí seria isso. E aí entra o TCU, você tá entendendo? Para averiguar uma ação que foi correta. E aí o Haddad acabou de falar, como a maior fraude bancária do país. E a maior fraude bancária do país é o Banco Master. Pro Haddad falar isso e sair na primeira página, eu tô começando a achar que Lula já... E como que seria esse negócio de rifar o Daniel Porcaro? Todo mundo que tá em volta dele vai junto? Vai. Aí, bom, o Renan diz que caia... O Renan diz que cai metade da República. Ele fala de, tem vídeos e fotos do povo fazendo sexo. Suruba com homem. Isso todo mundo sabe em Brasília. Meu Deus do céu. Sabe? Isso não me parece palhaçada. Não me parece palhaçada. Vou até brincar. Realmente pedir Tem uma pessoa muito importante desses políticos, meus amigos de Brasília, que ele me ligou semana passada para dar parabéns e tal. E aí eu perguntei assim, eu preciso ficar preocupado com a minha vida? Ele falou, de jeito nenhum. Tá bom. É porque, claro, né? Você pense bem, Júnior. Eu e o Rony a gente não fez nada contra ninguém. A gente apenas denunciou que nós negamos dinheiro. Mas com isso, o Globo, Valor, todo mundo fez a pesquisa. Se você botar matérias que a gente recebeu e todos que saíram dia 19, toda essa turma que está negando, todos eles fizeram um vídeo igualzinho. Eu não sei se você já viu, tem um cara que fez um depois do outro. Aí ele fez uma compilação, não. É tipo, sabe, ator, cada um falando, é muito perfeito. Mas, enfim, ele depois me ligou na terça-feira de noite, 11 horas da noite, falou, é amiga? Eu falei, o quê? Ele falou
Se você participava das festinhas do Vorcaro, eu falei, não. Ele falou, então você tá salvo. Que é uma brincadeira que parece que tem ali entendeu? Uhum. Aí tem a turma, é nojento, né? Então não é só dinheiro que esse cara tem, né? Esse cara tem muita gente ali na mão de outras formas. É a palavra que corre. Mas fora dinheiro, né? O que você vê? Dinheiro ele pagou todo mundo até agora pra ter tudo, né? Pra ter liberdade condicional, pra estar de tornozeleira. Então eu fiquei até pensando, né? Quando eu recebi a proposta... Os advogados desse cara são muito bons, velho. Cara, eu não acho, não. Acho que nos Estados Unidos esse cara já tava... Não, já tava preso. É porque aqui é corrompido. E todos esses influencers também já estavam presos. Porque o que eles fizeram é crime. Já tá tudo preso. Mas tá tudo meio... Eles estão morrendo de medo, tá? Eles estão acusando eu e o Rony. E é uma loucura, porque mesmo eu supondo que essas pessoas que estão no contrato do Rony fizeram, eu não tenho certeza, eu não sei, eu não afirmei nada. A única coisa que eu falei é que eles me perguntam. Você pode falar de você. Tá na CNN. Você pode indicar quem recebeu? Não posso falar. Você sabe quem falou? Eu falei, de jeito nenhum, eu falo por mim. E falo por Rony, porque eu conheci ele e vi o contrato dele. Bom, vamos falar agora sobre o caso Master. É o seguinte, o pai do banqueiro Daniel Vorcaro deu um calote no terreno que seria usado para ressarcir o BRB. Essa apuração é da Natália Portinari, que está conectada conosco, vai trazer os detalhes ao vivo. Conta, Natália, bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia, Diego, bom dia, Sakamoto. Essa história é o seguinte, o Banco de Brasília recebeu diversos ativos do Banco Master em troca de 12,2 bilhões de reais. Quando o BRB percebeu que aqueles ativos que tinham sido entregues não valiam nada, o Banco Master ofereceu alguns ativos em substituição. Aí o Banco Central apontou que tinha havido uma fraude, que tinham desfalcado o banco, e esse caso está em investigação no Supremo. E a gente passou a analisar esses ativos para tentar entender se nessa troca, de fato, o BRB conseguiu alguma coisa que vai dar alguma segurança ao banco, né, e aos investidores, aos correntistas do banco, ou se o BRB também está numa situação frágil por ter recebido ali vento, né, em troca daqueles ativos que eram podres, e daí nessa substituição vieram novos ativos podres. Então, em cima dessa hipótese, a gente começou a destrinchar quais são esses ativos, e a gente descobriu que 500 milhões de reais foram entregues ali ao BRB em cotas de 2 fundos, cujo principal ativo é um terreno que fica em Contagem, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. Qual o problema desse terreno? Esse terreno, que é avaliado em cerca de 300 milhões de reais, ele foi integrado aí a esses fundos através de uma empresa que é ligada à família Vorcaro, ao pai do Daniel Vorcaro, dono do Master, que é o Henrique Vorcaro. Só que esse terreno ele nunca foi pago. Ele foi comprado ali de outras pessoas por um clube do qual o Henrique Vorcaro é um dos fundadores, em 1995, por 1,8 milhão de reais. E essas parcelas desse 1,8 milhão nunca vieram. Então, o vendedor está processando até hoje os compradores na justiça para conseguir reaver alguma coisa desse dinheiro. E no meio dessa briga judicial, o terreno sofreu um arresto, que significa que ele não pode ser vendido, ou seja, ele está bloqueado. Então esse bem ele não vai servir ali como uma garantia para o BRB de forma nenhuma. O que significa que desses 10 bilhões aí, né, que comprometeram, a gente já tinha apontado aí alguns problemas, algumas fragilidades em outra parte desses ativos, né, dessa substituição que foi feita para o BRB. A gente tem aí 500 milhões que também tem um problema grave aí de liquidez e que também não vão conseguir resolver a situação do banco. Vocês estão percebendo essa culminação de coisas ruins acontecendo contra o governo? Ou melhor, essa culminação de verdades vindo à tona? Nós temos aí o CPMI do INSS, que colocou o irmão do Lula aí antes do finalzinho do ano passado, no recesso, o filho do Lula recebendo 300 mil reais por mês do careca do INSS. Soma-se a isso o escândalo que está envolvido agora, o Correios, que quebrou, e o pessoal dos Correios do Brasil inteiro está querendo entrar em greve e ir para as ruas contra o Lula. E agora vem o Banco Master. Sem falar que o Maduro está capturado nos Estados Unidos e vai delatar o Lula, que recebeu dinheiro da Venezuela, da ditadura venezuelana e do narcotráfico, tá? Isso aí vai ser uma bomba que a esquerda da América Latina inteira
vai ser destruída. Mas o escândalo do Banco Master é um dos que mais está colocando medo agora na cabeça do Lula, tanto é que ele está querendo tirar o Dias Toffoli para colocar um outro ministro do STF que possa barrar isso daí. O que aconteceu? O medo do Lula é que o escândalo chegasse até ele. Só que começam a surgir as evidências de que o Guido Mantega estava envolvido, o Jacques Wagner do Lula estava envolvido, o Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, estava recebendo 250 mil reais por mês. E aí o Lula dizendo que não sabia de nada disso, vai a Gleisi Hoffmann e fala que o Lula sabia do contrato, sim. E agora sai essa matéria de que Lula recebeu Daniel Vorcaro por 4 vezes. 4 vezes. É interessante nessas reuniões sigilosas, Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes da Mansão e o cara do BRB, contrato da esposa do Alexandre de Moraes, os irmãos do Dias Toffoli, no caso do resort, servido de laranja para o resort. Aí nós temos a esposa do Dias Toffoli, que também atua para o Banco Master, o primo do Dias Toffoli. Tá uma loucura isso aqui. Aí quando você pensa que não tem como piorar, sai essa matéria. Vamos começar falando de Banco Master, sim, porque temos informações. A Amandinha Klein voltou, gente, ela tá no SBT News. Tava com saudade dela. E novidades exclusivas que você só acompanha aqui no SBT News. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o pai dele, Henrique Vorcaro, estiveram ao menos 4 vezes no Palácio do Planalto entre os anos de 2023 e 2024. O banco foi liquidado no final de 2025, né? Finalzinho do ano passado, novembro. Essas reuniões, essas 4 que conseguimos registrar, obter esses registros, não inclui a reunião de dezembro de 2024, em que sim, Vorcaro esteve efetivamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o dono dessa apuração, dessas informações exclusivas, está aqui comigo, entrou pelo outro. Engraçado, né? O Lula dizia que ele era o inimigo dos banqueiros, mas os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganham agora. Do lado, enquanto eu dava notícia, ele entrou de fininho, deu a volta, novidades. Invertemos posições, de vez em quando é bom inverter o Planalto. É isso. Bem-vindo, querido, que bom. Obrigado, Amanda. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Registros que o Gabinete de Segurança Institucional mantém das entradas e saídas das mais diversas autoridades e pessoas que acessam o Palácio do Planalto e seus anexos. É uma planilha enorme que contém dados... Meu nome está ali, teu nome está... Meu nome está lá. Cada vez, cada entrada nossa, o Palácio do Planalto está registrado. Isso. Na sua primeira entrada você faz um registro lá com CPF, nome, e depois, toda vez que você volta ao Palácio, você precisa prestar esses novos dados e ele vai formando um registro nesse GRIS. De 2023 para frente, o nome de Daniel Vorcaro e de seu pai, Henrique Vorcaro, aparece nessa lista. Ou seja, em ao menos 4 vezes, tanto Daniel Vorcaro, o banqueiro, quanto seu pai estiveram no Palácio do Planalto para reuniões essas todas fora da agenda. Fora da agenda é quando você quer manter algo em segredo. Um banco criminoso fraudando bilhões e bilhões em títulos, encontrando com o presidente fora da agenda. Quando você vai até a agenda das autoridades, a agenda pública, não aparece em nenhum momento reuniões, conversas com o Daniel Vorcaro e seu pai Henrique. Então, essas informações sobre os registros, elas dão ali novos elementos para a discussão sobre essa influência que Daniel Vorcaro mantinha em Brasília. Olha as datas, o César já quer nos falar lá no telão, elas estão mais fáceis, assim vocês conseguem visualizar, nossa audiência. Exato. Então, a primeira visita de Daniel Vorcaro ao Palácio do Planalto registrada aconteceu então no dia 4 de dezembro de 2023. O presidente Lula estava na Alemanha, numa série de agendas com autoridades alemãs. Repare que aqui, em abril de 2024, o Jacques Wagner, que foi o cara, um dos que mais apoiou ali a junção do Guido Mantega, né, de colocar o Guido Mantega como consultor do Banco Master, ele estava lá, E biomedicina. Inclusive, no ano seguinte, em 2024, Lula vai para o lançamento de uma das principais, de um dos principais prédios relacionados a essa. Lula vai no lançamento de uma empresa do Banco Master. Essa empresa, que Daniel Vorcaro mantinha ativos nessa empresa e que, portanto, nessa visita, Vorcaro leva esse seu sócio e ele consegue fazer um périplo ali também pelo Palácio do Planalto. É uma empresa em Minas Gerais, né? Depois o Lula vai a esse encontro, a inauguração. Então vamos lá, vamos resumir isso aqui. O escândalo do Banco Master, que o Dias Toffoli tentou blindar de todas as formas e fez um trabalho péssimo, acabando
colocando a imprensa contra o Dias Toffoli, agora ele é um possível alvo de um impeachment do STF, ele deveria ter sido agora, na verdade, já excluído do STF, né? De imediato. Chegou ao governo Lula, chegou ao Palácio do Planalto oficialmente. Já não é mais especulação. Então nós temos uma situação entrando no ano eleitoral onde o Lula está com 57% de reprovação e tem vários escândalos escalando. INSS, crime organizado, Banco Master e o Maduro lá fora prestes a delatar o Lula. O universo está conspirando a favor do bem. Finalmente, é muita... Né? E o Flávio Bolsonaro subindo assim, ó, disparando nas pesquisas. Eu acredito de coração que esse ano a gente consiga acabar com essa lambança que virou o nosso país. Tá bem claro que o Fachin lavou as mãos com o Moraes e o Toffoli. Ele certamente não quer essa bomba do caso Master na sua presidência. Já não basta os absurdos jurídicos que ele teve que segurar no caso da farsa da trama golpista. Mas, por questões ideológicas, ele até aceitou. Agora, esse caso do Master, ele não quer nas costas dele. Fachin sinaliza que caso Master deve sair do STF e voltar à primeira instância. Em entrevista ao G1, e ele tem dado entrevista direto sobre isso, o presidente afirmou que, até agora, há uma tendência de que a permanência da investigação no Supremo não se justifica. E eu consigo entender o Fachin. Ele quer deixar um legado como o presidente que criou um código de ética, um código de conduta, e não o presidente que segurou o rojão de 2 ministros envolvidos com o maior escândalo da história da Suprema Corte, que é o caso Master. Ainda mais sendo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão sendo empecilho para a aprovação do Código de Ética, que é o sonho do Fachin nessa presidência. A estratégia de Fachin para emplacar o Código de Ética no STF. E o Fachin, inclusive, quer usar esse caso do Banco Master para conseguir emplacar o Código de Ética. Então vocês acham mesmo que o Fachin vai trocar aquilo que ele mais deseja para o seu legado, que é o Código de Ética, para salvar Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão contra seu código de ética? Fato é que esse caso está dando um baita racha dentro do STF e envolvendo inclusive o governo Lula. Como o Fachin tem uma ligação muito grande com o governo Lula, foi indicado pelo PT, pela Dilma, o fato do Fachin não estar protegendo Moraes e Dias Toffoli, isso está caindo inclusive nas costas do governo Lula. Vejam o que disse a própria Sadi sobre isso. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando. Em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então esses ministros, e aí eu vou deixar bem... Eu vou contextualizar. Esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Os ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando que o Lula lavou as mãos. Bingo! O fato do Fachin estar entregando a cabeça do Dias Toffoli e do Moraes está caindo na conta do Lula. E o Fachin está coberto de razão. Esse caso não tem que estar no STF, não. Nós sabemos que eles levaram a farsa da trama golpista para o STF por uma questão política. E os ministros aceitaram isso por uma questão ideológica, né? O inimigo era o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo bem. Alteraram uma jurisprudência de 2005, que ex-mandatário, ex-presidente não tem prerrogativa de foro, só para julgar o presidente Bolsonaro no STF. Agora, eles querem retornar ao entendimento anterior. Nesse caso do Master, não tem nenhum político aqui, não tem ninguém com foro
por prerrogativa, vai para o primeiro grau, como sempre foi. Inclusive o Lula, ex-presidente, foi julgado, processado, condenado em Curitiba, porque era ex-presidente, não tinha foro privilegiado. Então esse caso do Master tem que voltar para o primeiro grau mesmo e ficar longe de mim, entende o Fachin. E o Fachin tem quórum para isso, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o Fachin vai colocar essa discussão no plenário e o Fachin já adiantou que ele tem 5 votos com ele, os mesmos 5 votos que ele tem para o seu código de ética. Ele vai conseguir para mandar esse caso para o primeiro grau. Quem sairão derrotados aqui serão Toffoli, Gilmar e Alexandre de Moraes. Agora imaginem só, esse caso cai no primeiro grau, cai num sorteio e cai nas mãos de um juiz de carreira que tá nem aí pra política, hein? Um juiz que estudou, que passou num concurso. Primeira coisa que esse juiz vai fazer é tirar esse sigilo aberrante que o Dias Toffoli colocou. Porque o Dias Toffoli, quando ele puxa esse caso para ele coloca tudo em sigilo. Indo para o primeiro grau, a primeira coisa que vai acontecer é cair esse sigilo. E daí, meus amigos, toda essa podridão será exposta como deve ser. Eu nem acredito que eu estou torcendo pelo Fachin. Força, Fachin. Faça isso. O Brasil tá com você, Fachin. Manda esse caso logo pro primeiro grau, que é o sonho dos brasileiros. Já podemos lançar até a hashtag Força Fachin. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.